chegou a hora do nosso bate-papo. E hoje, com as nossas queridas convidadas, a série é sobre a ditadura da beleza. Antes de abordarmos o assunto, vamos acompanhar esse vídeo e juntas a gente volta a conversar. Fomos criados para achar belo o corpo magro, sarado e esbelto, totalmente estereotipado pela chamada ditadura da beleza. É notável a procura de muitas pessoas por um corpo perfeito. Mas quais são as consequências dessa busca inatingível? Será mesmo que uma pessoa fora desses padrões impostos não é bonita? E você, se sente bonita? Quem definiu por nós o que é ou quem é belo? Será que a falta de representatividade está melhorando com as redes sociais? Você sofre por estar acima do peso? Já fez alguma dieta maluca? Como deixar esses padrões da sociedade de lado? Será que sermos nossas melhores versões não seria um caminho? O problema é uma sociedade que impõe cobranças dessa busca a qualquer preço e muitas vezes o preço é a saúde ou até mesmo a vida. Hoje nós vamos falar sobre a extrema importância em aprender a gostarmos de nós mesmas e estarmos confortáveis com o nosso corpo exatamente do jeitinho que ele é. Não se desgaste com a opinião alheia, cuide do seu corpo, mas sem exageros, porque no fim, o mais importante é entendermos que cada um é especial exatamente por ser quem se é. Lindo, mas na teoria. E eu diria que na prática a teoria é outra e eu vou conversar sobre isso com a Alexandra Loras. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Regina. É um prazer estar de novo aqui. Todo nosso. A última vez que conversamos, você estava no telão. Sim. Não é? Foi uma situação muito especial. Hoje, para mim, também é especial, porque você está aqui. E com a Carol Tiquian, que é comunicadora, pesquisadora de amor e já nossa colega daqui. Muito obrigada, Regina, por estar aqui de novo com você. Obrigada as duas por terem vindo. Vocês riram, mas na teoria é isso, né? Ame-se do jeito que você é bonita, você é especial, blá, 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 blá. A hora que a gente se olha e tem que se encarar na frente do espelho, não é bem isso que vem na cabeça da gente. Pelo menos não é o que vem a maioria das vezes. Tô errada? Não, com certeza a indústria desse glamour romantizado, assim, com imposição da eugenia, muitas vezes dessas mulheres anoréxicas, modelos de 1,80 m, brancas, loiras de olhos azuis. Quando olhamos a porcentagem dessas representatividades no mundo, tem só 3% de loiros verdadeiros no mundo. Mas a indústria do audiovisual até mesmo reforça esse padrão de beleza e tem uma pesquisa demonstrando que 85% das mulheres odeiam seu próprio corpo, porque não conseguimos nos reconhecer naquele padrão. E esse fato de nos autocriticar e julgar e odiar faz que vamos consumindo mais roupa, mais cosmética, cirurgia plástica para tentar conseguir nos enquadrar nesse padrão. Tentar chegar no inalcançável. E a gente vai confundindo autocuidado com autocorreção. Porque esse consumo... isso é ótimo. A gente acha que está se amando, né? Não, eu estou me cuidando, estou fazendo dieta, estou acordando todo dia cedo para fazer ginástica, estou passando muitos cremes, fazendo plástica. E, na verdade, você está sempre querendo se corrigir e eu percebo muito isso. A gente acha lindo as mulheres que bancam os corpos, as curvas, mas você sozinha no seu quarto fala, eu quero ser magra, com a perna fina. Eu falo muito no canal, eu já tive transtorno alimentar. Você teve, Carol? Sim, eu já fiz dietas malucas. Olha, até pouco tempo eu me olhava no espelho e me sentia gorda. E é uma loucura, como se porque isso fosse um problema. Exatamente. E é uma distorção de imagem e uma busca por esse inalcançável. E muitas vezes é uma ilusão de controle. Porque... Como é que você mudou a chave e parou de entrar nessa onda? Muita terapia, mudar quem a gente segue. Então, às vezes, você segue pessoas achando que é inspiração e o problema não é das pessoas, é a sua relação com aquilo. São pessoas que têm outro biotipo, que têm outro estilo de vida. Então, a gente poder também redirecionar a atenção
para outros corpos, para além da beleza. Então, vou seguir mulheres que falam sobre livros, sobre política, sobre comportamento. Então, você mudou sua relação com o conceito de beleza. Sim. Para depois se aceitar como você é. E entender como eu posso fazer essas práticas de um jeito prazeroso e não punitivo. Porque não é deixar de fazer. Você pode continuar se cuidando, mas que isso não seja uma punição. Se um dia eu não acordar para fazer ginástica, eu não me sentir miserável, eu não estar querendo me corrigir o tempo inteiro. E acho que isso tem a ver com abrir mão do controle, porque quando a gente não controla a nossa vida amorosa, o nosso sucesso profissional, você controlar o seu corpo te dá uma sensação de segurança. Então você está se punindo e achando que você está fazendo bem para você. E a ginástica e tal, tudo que você falou é em nome de um padrão inalcançável. Arthur Pires, o que as nossas colegas estão falando? Estou aqui nas redes sociais do @Gazeta Mulheres. Você que quer participar da pauta, dar sua opinião e votar na nossa enquete, é só entrar no @Gazeta Mulheres. Nos stories, nós temos a pergunta: ditadura da beleza, você já sofreu com ela? Nós temos a opção sim e não. E diz o seguinte: por enquanto, gente, 67% do público falando que sim, que sente essa pressão, e 33% falando que não sente essa pressão. Também separei, gente, um comentário da Val Pauletti, que falou o seguinte: sou assumidamente vaidosa e já fiz alguns procedimentos e quero fazer outros, mas nada que possa colocar minha saúde em risco. Meu bem-estar e saúde sempre em primeiro lugar. Maravilha, Arthur, muito obrigada. Ela coloca vaidade, ela fala de cuidado, mas o que a gente está falando é a gente se ferir, se punir, se agredir em nome da ditadura da beleza. Porque muitas vezes quando ela fala meu bem-estar em primeiro lugar, eu como uma pessoa que tenho transtorno alimentar, muitas vezes você se sente bem depois de não comer, se maltratando, loucura, se levando ao limite, porque você fala, eu estou indo atrás do meu objetivo. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com o que está te gerando esse bem-estar. Muitas vezes você está cada vez mais em restrição, está te gerando essa sensação de bem-estar, mas não está te deixando saudável. Você acha que você está se tratando bem? Exatamente. Mas está se punindo. Diga, Lê. E é muito interessante também ver o quanto vamos nos automutilando. Muitas vezes eu cheguei no Brasil sendo totalmente contra os procedimentos de cirurgia plástica. E caí com o estímulo das minhas amigas e fiz abdominoplastia. Você fez? Eu fiz. Então eu tenho uma cicatriz de 45 centímetros e eu mutilei meu corpo. Então o quanto isso pode ser violento. Você acha que isso no Brasil é mais normatizado? É o primeiro país a ter mais procedimento de cirurgia plástica do mundo, sim. Agora, realmente, eu acho que tem mesmo um padrão, uma ditadura da beleza no Brasil muito mais desenvolvida, muito mais forte. Vejo, tanto como a mulher não pode envelhecer, tem essa narrativa. Um homem com cabelo branco é charme, com o cabelo grisalho. É charme, mas para uma mulher é mal cuidada. Ale, você está morando no Brasil há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos. E eu percebo que também, tanto na minha cultura, também a de vocês, tem esse síndrome da princesa, que já desde a nossa infância, na narrativa infantil, somos ensinadas a ser bonita, bem cuidar de nós, bem comportadinha. Isso que eu falo, sentar bonitinha. De vestir vestido no qual não podemos pular ou brincar ou transitar no mundo como os meninos. Então, já desde pequenininhas, entendemos esses padrões de beleza, mas chegam a ser até uma imposição, até a tortura, porque hoje o maior procedimento é da nariz. Então, por exemplo, as mulheres negras muitas vezes fazem a operação da nariz para tirar os traços negroides da nossa identidade, da nossa afrodescendência, como se fosse algo ruim. E então,
temos que entender o quanto às vezes tem dentro da narrativa audiovisual uma orquestração sofisticada para impor essa beleza eugenista, racista, que remete a beleza negra como se fosse algo vulgar, ou como se ela quase não existisse, como se ela não existisse, como as belezas plurais das gordas, das ruivas, das mulheres com deficiência, das que têm vitiligo, que têm também albinismo. Então, eu acho que estamos caminhando a baby step, devagarinho assim, com algumas mudanças, mas estamos ainda muito longe de reequilibrar nossa sociedade para enaltecer a pluralidade dessas belezas. E essa perversidade, belezas, isso né? Essa perversidade chega no que a Carol falou, da gente achar que a gente está se tratando bem, da gente achar que a gente está se cuidando e está se mutilando, porque a gente elogia esse padrão aí, que é teve uma campanha de uma marca de beleza bem interessante que eles fizeram uma pesquisa e colocaram vários adjetivos na mesa e pediram para os pais escolherem adjetivos que eles falariam para elogiar os filhos homens e as filhas mulheres. Ah, é? E as mulheres, eles escolhiam princesa, linda, delicada. Os meninos era corajoso, inteligente. Forte. Quantas vezes a gente não chega para uma criancinha e fala, nossa, que linda, que boneca, que princesa. Então você aprende que o seu principal atributo está ligado ao físico, né? E aí, quantas vezes a gente já não ouviu, você está largada, hein? Cuidado, que seu marido vai te largar. Você tá assim, você, né? Tá no puerpério, tendo que dar conta de tudo, mas você não vai lavar esse cabelo. Então, às vezes, uma amiga cruel, fala né? isso pra você. Totalmente. É cruel. Ah, achei que você fosse continuar. Não, de que a gente tem que repensar. Essa campanha falava isso, da gente repensar o elogio. Então, acho que para além do aceitar a nossa própria beleza, a gente começar a exercitar outros elogios para as mulheres que nos rodeiam. Então, você é inteligente, você é dedicada, você é muito culta, você é comprometida. Para que a gente também possa treinar esse olhar que vai além da beleza. E resgatar nossa autoestima e tirar esse síndrome também da impostora, que é uma consequência sistêmica dessa ditadura da beleza. Qual é a síndrome da impostora? A síndrome da impostora é nós, muitas vezes, nos sentir capazes de transitar aonde quisermos. Então, ter essa imposição... Não sou capaz o suficiente, não sou inteligente o suficiente. Exato, quando, a verdade, nós mulheres saímos mais diplomadas das universidades. No Brasil, já há mais de 20 anos, tem mais mulheres se graduando, diplomadas das universidades. Mas continuamos sendo, por exemplo, 6% dos boards executivos das empresas. E ganhando menos para fazer a mesma coisa. Claro. Então, isso também tem a ver com essa baixa autoestima. Essa imposição dessa ditadura da beleza vai afetando nossa autoestima. Então, hoje precisamos desconstruir esses padrões e começar a nos elogiar justamente, como a Carol fala, sobre nossa inteligência, nossas habilidades, outros nossas atributos, né? Exato. Que não o físico o tempo todo. E que não seja só... A Ale estava falando e me veio muito isso de que o padrão é inatingível e ele também é um passaporte social. Então, quando você fala de afinar o nariz ou de você entrar para ser uma grande executiva, você tem que ter um biotipo e se vestir de uma determinada maneira. Então, a gente também nem se permite experimentar a nossa própria beleza, a nossa exuberância. Porque imagina, você tem que usar um tipo de roupa, ter um tipo de cabelo para ser vista não só como uma mulher linda, mas como uma mulher elegante e rica. Então, como ainda tem também um componente social nessa beleza ideal. E o que me incomoda é que é um único padrão. Qualquer coisa fora deste padrão é menos, é demérito. E esse padrão, na verdade, ele é totalmente fora da realidade. Inalcançável. Porque, uma Gisele Bündchen não é o padrão de beleza clássico, em termos de tamanho, assim, e de características. Realmente percebemos que não tem representatividade. Por exemplo, no Brasil, 10 anos atrás, quando eu cheguei, percebi que realmente, olhando para as revistas de cosmética, de moda,
faltava esses 56% de mulheres negras, que representam a maioria do Brasil. Parecia que estava na Finlândia, na Suécia. Exatamente. Assim, o que eu acho importante a gente colocar é que é possível vários tipos de beleza. Ninguém está dizendo que determinado tipo não é bonito. Mas outros também existem e também são bonitos. E muitas mulheres foram em busca do corpo perfeito e aderiram ao silicone. Por quê? Em nome dessa ditadura. Mas será que isso faz parte de uma ditadura da beleza ou é uma opção pessoal, como a Carol pontuou? Você já ouviu falar sobre explante de silicone? Pois é, minha amiga. Pamela Domingues conversou com a Larissa Almeida, que passou por problemas físicos ao aderir à prótese. E hoje lidera um grupo de mulheres que defende o explante de silicone. Vamos entender essa história. Larissa, o que te levou a fazer o explante? Bom, quando eu busquei informações sobre o que eu estava vivenciando, que era uma contratura capsular, eu encontrei por acaso na internet alguém falando em algum comentário: você já ouviu falar na doença de silicone? A ficha foi caindo e eu fui começando a observar que eu realmente poderia ter desenvolvido a doença de silicone. Então, foi naquele momento que eu olhei para o meu corpo, olhei para as consequências que eu tinha tido por causa da prótese e falei, chega, é o momento de tirar, não vou ficar trocando toda hora, não quero ficar me submetendo a uma mesa de cirurgia de tempos em tempos, então esse é o momento de tirar e ver se a minha saúde recupera. E o que é que você sentia, Larissa? Quais eram os seus sintomas? Ao todo, eu desenvolvi cerca de 24 sintomas. Entre eles, eu tive fadiga crônica, dores de cabeça frequente, o meu sono não era repousante, não adiantava eu descansar o final de semana inteiro, eu nunca estava bem fisicamente. Tive a própria contratura capsular, que é uma consequência bem comum em quem tem próteses. Além disso, perda de memória, problemas oculares, problemas relacionados aos órgãos reprodutores. Também tive olhos secos, boca seca. Então, desses 23, 24 sintomas que eu tive, todos eles foram embora depois que eu tirei a prótese. Então, a gente não pode simplesmente acreditar que é uma coincidência, porque não há coincidência. Há realmente estudo indicando que ela existe. Depois de retirar a prótese, você decidiu fundar a Aceita. Qual que é o objetivo dessa associação? Isso. Depois que eu tirei a prótese, eu encontrei no caminho várias pessoas que me ajudaram, pessoas que estavam dispostas a entrar comigo de cabeça nessa associação e fundar a associação para que a gente não fosse algo somente voltado para grupos ou páginas de internet, né, de Instagram ou de Facebook. E essas pessoas que se uniram comigo e junto fundaram a associação. Temos aí pessoas da área do direito, da área da saúde, temos médico, temos fisioterapeuta, temos também influenciadoras que fizeram parte dessa fundação. E juntas e juntos, nós estamos tentando levar cada vez mais essa conscientização acerca dos problemas que o silicone pode causar no organismo, que nos Estados Unidos já foi devidamente reconhecida pela FDA, que é o órgão americano que aqui a gente tem a Anvisa como semelhante. A FDA lá já reconhece a doença do silicone, porém a Anvisa aqui, ela não toma nenhuma providência, as mulheres continuam colocando silicone sem nenhum tipo de informação oficial ou nenhuma exigência dos órgãos médicos ou dos órgãos públicos que as mulheres sejam informadas, né? Não há um consentimento, uma informação consentida. E nós estamos em busca dessa meta, desse objetivo, de termos uma informação consentida, que toda pessoa tenha isso. Qual é a dica, Larissa, que você dá para quem está nos assistindo agora, tem silicone, mas sente desconforto, sente sintomas que podem indicar a doença do silicone? Como que essa mulher pode buscar ajuda? Bom, primeiro eu acredito que conhecimento é poder. Então, é muito importante que a mulher conheça e saiba o que está acontecendo em seu próprio corpo. Então, a gente sempre indica que busque um reumatologista para investigar se há alguma doença autoimune, porque a doença do silicone ela é definida por caráter de exclusão. A partir desses exames de sangue que nós fazemos por indicação de reumatologista, vamos excluindo e a partir de então a gente vai ver se a paciente ela pode realmente tirar a prótese naquele momento, porque precisa de várias condições de saúde, né?
é uma cirurgia. Então a dica que eu dou é: você precisa conhecer o seu corpo, observar o seu corpo, se informar sobre o assunto, ler, buscar um reumatologista que entenda sobre a sindromiase, pelo menos, né? E que entenda um pouco da doença do silicone, que são duas patologias diferentes. E a partir de então, buscar um médico cirurgião plástico habilitado e que tenha experiência em explante para que ele possa fazer a remoção da prótese com a cápsula que a envolve. Porque é nessa cápsula que se desenvolve um câncer chamado linfoma anaplásico de grandes células. Então, essa cápsula ela precisa ser removida em todas as circunstâncias para que a gente não corra um risco futuro de ter um câncer por conta dessa prótese inserida em nossa mama ou em qualquer outra parte do corpo. Então, meu recado é esse: se conheça, busque informação e depois busque um reumatologista. Larissa, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Por nada, eu que agradeço pela oportunidade e convido todos e todas aqui a seguirem as nossas redes sociais e as mulheres também que queiram buscar um grupo de apoio. Nós temos um grupo exclusivo para mulheres no Facebook chamado Doença do Silicone Apoio ao Explante. Então, convido você, mulher, a se informar, a estar por dentro de tudo isso, de todo esse mundo, e que você não se cale, que você entenda que você pode estar passando por isso e a gente tem um imenso mar de outras mulheres que podem te acolher e te ajudar. É isso, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, beijão. A Ingrid é mais uma mulher que decidiu realizar a remoção do silicone e transformou essa experiência em um documentário, que estreou no dia 8 de março, Dia da Mulher, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu falei, eu paguei para talvez ter um câncer, eu paguei para me intoxicar inteira, eu paguei para ficar nesse estado que eu tô. Ingrid, o que te motivou a transformar a sua história no documentário Explante? Eu soube da doença do silicone, dos riscos, né, que o silicone podia causar à saúde da mulher, através de grupos de mulheres na internet que começam, né, a disseminar essa informação. Então, eu achei que, da minha parte, eu queria dar uma contribuição também, de alguma forma, poder levar a informação para mulheres que não têm. E é isso que me motivou a fazer o documentário. O que você sentiu quando você tinha a prótese que te incomodou e te fez buscar informação sobre o explante? Bom, na verdade, eu tinha descoberto, primeiro foi falado para mim, como eu também escutei esse relato de muitas mulheres, de que o silicone era vitalício, né? Então não precisaria me preocupar em fazer uma nova cirurgia mais para frente para poder trocar de prótese. E eu descobri numa ida ao meu cirurgião plástico, para ver se estava tudo bem, de que, na verdade, não era vitalícia como eu pensava e que havia, sim, a necessidade de fazer essa troca de próteses, mais ou menos ali a cada 8, 10 anos. E ali eu decidi tirar, porque eu já não queria antes também fazer essas novas cirurgias para repor e porque eu entendi que também eu estava doente. Porque nos últimos 3 anos, antes de receber essa notícia, eu tinha ido a vários médicos porque eu tinha uma série de problemas, de sintomas, de fadiga crônica, problemas de visão, queda de cabelo, que eu não relacionava às próteses, nenhum médico relacionou a elas. E foi, assim, uma verdadeira saga, jornada, né, a muitos médicos para entender o que estava acontecendo com o meu corpo sem saber. Isso, inclusive, Pamela, eu trago no filme uma série de pesquisadores, enfim, de médicos que estão falando sobre isso para a gente mostrar que isso não é somente, como alguns falam, né? Pode ser uma histeria, uma moda de que as mulheres agora querem retirar o implante. Não, não é. Eu estou falando ali com pesquisadores, os mais renomados, internacionais e aqui no Brasil também, que mostram, né, que realmente isso existe, esses sintomas existem, isso não é uma coisa da cabeça das mulheres, isso são respostas que estão no corpo delas. Né? Porque eu acho que a gente sofre como mulheres, né, ao longo da história e ao longo da nossa vida, todo tipo de pressão para que a gente atenda a determinados padrões, né? Padrões que vão sendo mudados, modificados, inclusive, ao longo do tempo, e a gente tem que ir trocando de corpo como quem troca de roupa, né? Mas a gente está falando aqui de cirurgias, de coisas que são muito graves e que, às vezes, não tem volta em relação ao nosso corpo. Então, acho que esse processo também de fazer o filme, de ingressar nesse universo, me trouxe também essa nova perspectiva.
Eu não preciso atingir padrões para me sentir bem, para me sentir feliz, e é muito pelo contrário, né? Quando a gente tenta a todo custo seguir esse padrão, é aí que a gente adoece, tanto física quanto mentalmente. Ingrid, muito obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Larissa Almeida é presidente da Aceita, Associação de Conscientização sobre Explante, Implante, Toxicidade e Adjuvantes. O Instagram é Explante de Silicone, explante com X, Explante de Silicone. Ingrid Gerolmick é socióloga, psicanalista e documentarista, e o Instagram é Ingrid Sou Eu, tudo junto, Ingrid com D mudo, Ingrid Sou Eu. E tem também o Explante o Filme, sempre Explante com X. Vocês já fizeram alguma intervenção? A Lê já falou que fez uma abdominoplastia. E você já fez alguma Eu coloquei cirurgia? silicone. E eu coloquei quando eu tinha 17 para 18 anos. Porque também para mim tinha esse lugar do... Eu acho que eu cresci muito com esse referencial americano, né? Pamela Anderson. Então peito e a perna fina. Eu lembro que para mim isso também era uma loucura. Que eu falava, eu queria ter uma perna muito fina e o peito ser o símbolo da feminilidade. E eu vejo esses depoimentos, eu acho que a gente tem que repensar, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu tiraria. E eu acho que é importante a gente discutir isso também, né? Que a gente tem essas incoerências. Não excluir aquelas que escolhem mesmo, porque é isso, acho que essa imposição de uma certa ditadura, por exemplo, do cabelo natural, hoje, houve uma ditadura do cabelo alisado, agora não podemos também ter essa ditadura do cabelo crespo. E é isso que é interessante, tem belezas plurais. Agora houve, por exemplo, um episódio com a Jade Picon, onde ela foi convidada a fazer a campanha da Arezzo, se colocando como protagonista assim, homenageando a cultura africana, como se não tivéssemos no Brasil, com 118 milhões de negros, modelos negras maravilhosas para fazer essa campanha. Então, é isso que é muito interessante. Nesse episódio que me chama a atenção, não foi a Jade ter aceitado, foi o convite ter sido feito. Exatamente. Claro, pela Arezzo, mas também pelo empresa. patriarcado, o machismo estrutural, o racismo estrutural, que faz que ainda em 2022 tem marcas, grupos de marketing que nem percebem que quando eles estão convidando os meninos reis, que são artistas baianos, para desenhar essa coleção, eles colocam uma garota propaganda branca, em vez de talvez dar também uma chance para essa representatividade dessas belezas plurais aparecer para uma marca como a da Arezzo. Eu acho, nem sei se realmente não foi para criar buzz, se foi realmente maldade, porque não acredito em 2022, hoje com tanta pauta no mercado do luxo, onde todas as passarelas, agora essa semana da Paris Fashion Week, tem tantos modelos negras, muçulmanas, etc. Mas desfilando. Vai ser o auge da maldade, eu acho mesmo que é maldade. Eu acho que é para gerar engajamento, buzz. E é isso, hoje o Instagram precisa bombar através dessas polêmicas. O mundo acabou. Mas isso do Instagram, acho que a gente tem que repensar, né? Quem a gente segue, os antes e depois. Total, porque hoje em dia a gente algoritmos. vê, né? A pessoa que estudou com você na escola, com antes e depois, que ela mudou barriga, mudou nariz, então você fala, eu também posso. Né? Antes era capa de revista, agora é a sua vizinha, é a sua amiga. Então, o quanto a gente também não está padronizando essa beleza dentro das nossas mini bolhas, né? Arthur, como é que tá a nossa enquete, meu querido? A nossa enquete continua nas redes sociais, 73% fala que sim. Já sofreu com a ditadura da beleza. E agora 27% diz que não. Separei também um comentário muito bonito da Érica Coimbra, que ela fala o seguinte, ó: sempre temos essa pressão da sociedade e principalmente o julgamento de outras mulheres. O importante é se fortalecer e seguir sem olhar para o lado. Disse a Érica Coimbra no @Gazeta Mulheres. Falou muito bem. A gente precisa encerrar, meninas. Eu queria
queria saber se vocês têm algumas considerações finais. A Lê quer falar alguma coisa sobre os 27%. Eu adoraria conhecer esses 27% dessas mulheres e perguntar para elas, vocês não sentem, de uma certa forma, essa imposição do síndrome da Mulher Maravilha, onde precisamos ser bonitas, ter uma boa carreira, ser super mãe, ser super amiga, ser super com a sogra, cuidar do lar, cuidar da nossa, assim, malhar, estar sempre fresca, cheirosa, elegante, arrumada. Então, tentando perceber se realmente de outras formas não tem essa imposição de padrões de beleza também dentro dessa síndrome da Mulher Maravilha. Somos cansadas de ter que nos encaixar dentro dessa linha da Mulher Maravilha, não é? E as exigências são infinitas. Sim. Ale, quem quiser te acompanhar, sim, uma boa referência, como que a gente te acha nas redes sociais? Alexandra Loras, assim, no meu Instagram, no Facebook também, no LinkedIn. E assim, minha consultoria é justamente empoderar mulheres a subir na alta liderança de multinacionais. Então, sou sempre à disposição para empoderar quem quiser. Um prazer tê-la conosco. Obrigada. Carol, tá num dia muito especial. Carol, parabéns. Muito. O texto dela foi selecionado para uma atividade linda. Parabéns, minha querida. Muito obrigada. Parabéns. É um prazer e uma honra estar aqui com você de novo, com a Lê. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo para me seguir no youtube.com/Amores Possíveis. No Instagram é _Amores Possíveis. Também tem uma coluna que chama Amores Possíveis na Glamour e um podcast. Eu falo que o amor, quando a gente pensa em amor, a gente pensa em par romântico e eu trabalho o amor como nosso amor próprio, as nossas redes de afeto e o par romântico. E às vezes a gente se mutila para ser escolhida por um cara e o amor possível começa com o nosso amor próprio possível. Ai, que linda. Faz o muito texto, sentido. esse texto sobre amor que foi selecionado para ser lido por uma grande personalidade e tal, a gente tem acesso ou não? Eu vou colocar no Instagram o Daniel Jones, que é o editor do New York Times, que tem uma coluna que chama Modern Love, tá fazendo uma palestra na Romênia. E ele recebeu mais de 1000 textos sobre amor, selecionou 8 textos para ler sobre história de amor. E ele leu hoje um dos meus textos, que é a minha história de amor com a minha mãe, que é a minha referência de feminino. Foi uma mulher que faleceu quando eu era criança. Então, que a gente possa celebrar esses amores. Essa semana eu vou colocar essa leitura e que a gente possa amar umas às outras e, ter e celebrar esse amor. Entre nós. Quero Obrigada. ler esse texto. Vou Quero mandar. ver, fiquei emocionada, minha querida. Obrigada. por ter vindo, Ale. Obrigada por ter Obrigada vindo. também. Vamos retomar o papo, porque a gente só dá um empurrãozinho para quem está em casa fazer as suas reflexões, né? Porque a gente se conhece pensando e repensando, né? Mudando as nossas referências, os nossos interesses. Muito obrigada por isso.